Então, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 33 ao 37. Nós paramos, na nossa última exposição, no versículo 32. Essa é uma exposição contínua, é a chamada Lectio Continua. Estamos caminhando, iniciamos lá no capítulo 1 e já estamos no capítulo 5, então iremos hoje dar sequência ao texto, conforme Mateus registrou. Então, a partir do versículo 33 até o versículo 37 do capítulo 5, nós vamos hoje meditar nesse texto, nessa porção da palavra do Senhor. Todos acharam esse texto? Creio que sim, né? Então, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem com atenção. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Vamos repetir o versículo 37, todos juntos? Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Senhor, queremos nesse instante, ó Deus, como nós já falamos, ouvir a tua voz. Como dissemos, o Senhor fala conosco como um Deus de pacto, como um Deus de aliança. O Senhor nos congrega e fala a nós. Estabelece para nós a tua vontade e nós, como teu povo, devemos responder afirmativamente, buscando realmente, ó Deus, obedecer aquilo que o Senhor requer de cada um de nós, como parte integrante do teu povo. Portanto, fala ao nosso coração. Não permitas, ó Deus, que nada venha nos atrapalhar, qualquer ansiedade, qualquer pensamento, mas que unicamente nos voltemos agora, entendendo, ó Senhor, que estamos servindo a Ti, quando agora, com os nossos ouvidos atentos e coração aberto, recebemos a Tua palavra. Portanto, ó Deus, que nós dediquemos este momento ao Senhor e que saiamos daqui, ó Deus, alimentados, fortalecidos, não como nós entramos, não que tenhamos entrado aqui fracos, não, mas que nós saiamos daqui mais fortalecidos ainda, diante da palavra que iremos ouvir, e que a nossa conduta seja sempre moldada pela Tua vontade, que somente ela reine em nossos corações. É assim que nós te oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos tratando do Sermão do Monte, não esqueça disso, esse texto aqui está incluso dentro do Sermão do Monte, como a gente tem dito, o maior sermão já pregado sobre a face da terra. E neste momento aqui, Jesus está contrapondo o seu ensino com os ensinos dos escribas e dos fariseus. E aí nós vimos nas exposições anteriores que Jesus está aqui aprofundando o sentido da lei, trazendo à sua audiência o seu total significado. Nós vimos que ele evoca o espírito do mandamento, a essência dos mandamentos do Senhor. Citamos, na ocasião, quando começamos a trabalhar esta sessão, que ele fará isto apresentando 6 antíteses entre o que era ensinado, o que sua audiência tinha ouvido e estava acostumada a ouvir, e o que ele, Jesus, passaria a ensinar a partir daquele momento, trazendo, como nós já dissemos, o real significado do que estava escrito na lei. E aí, no último domingo que nós trabalhamos esse texto, nós trabalhamos no Evangelho de Mateus, nós vimos a segunda e a terceira antíteses das 6 que Mateus vai registrar, que Jesus trouxe à sua audiência. Nós vimos na ocasião, do versículo 27 ao versículo 32, o Senhor Jesus combatendo o adultério, bem como o divórcio por motivo banal. E assim nós vimos que Jesus reafirma a importância do matrimônio. Nós vimos isso na nossa última exposição no Evangelho de Mateus. Hoje, dando continuidade a esta exposição, nós vamos ver a quarta antíntese. Aqui aborda os juramentos, que está relacionada ao terceiro mandamento. E aí nós vamos ver mais uma vez aquela estrutura que nós já estamos acostumados.
Nós vamos ver Jesus trazendo o ensino vigente, o ensino dos seus dias. Nós vamos ver Jesus corrigindo este ensino, estabelecendo o seu ensino, e nós vamos ver Jesus trazendo um exemplo prático. Exemplo prático para aqueles que acompanhavam o seu sermão e também para nós que estamos hoje meditando na palavra do Senhor. Ou seja, com a mesma autoridade que Jesus falou há 2000 anos, esta palavra continua com a mesma autoridade, porque é a palavra do Senhor que foi preservada pelo Espírito Santo a nós. Portanto, abramos a nossa mente, abramos o nosso coração e vejamos o Senhor Jesus ensinando, pregando, corrigindo velhas práticas e mostrando de fato como deve ser a postura dos cidadãos do reino no que tange a palavra que é dada, a palavra que é empenhada. Começaremos vendo então, irmãos, o ensino vigente. O que era ensinado nos dias de Jesus, ou até os dias de Jesus? O que era ensinado? Veja aí o versículo 33. Diz assim: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Então nós estamos aqui acompanhando o Senhor Jesus proferindo o sermão no monte, e ele continua com o seu ensino a contrapor o que era dito pelos escribas e fariseus, que já ecoava dos antigos intérpretes da lei. E aí, porque estes homens, conforme ou segundo esses intérpretes antigos da lei, estavam trazendo um ensino superficial da lei de Deus. E assim, dada a superficialidade, eles cumpriam as exigências que eles mesmos faziam, uma vez que eles tornavam o mandamento algo simples de obedecer. E aí, por causa disso, estes homens eram aplaudidos pela população em geral. E aí Jesus combate esta realidade. Jesus traz ao povo o espírito da lei, o real sentido dos mandamentos, mostrando que ele, Jesus, veio cumprir totalmente a lei e não veio revogá-la, como ele já estava sendo acusado pelos escribas e fariseus. Ele vai mostrar que ele, Jesus, veio de fato cumprir o espírito, a ênfase, a essência da lei, ao contrário do que dizia os seus acusadores. E aí, nesse momento, como nós já dissemos, Jesus vai trazer a quarta antítese das 6 totais que ele irá trabalhar. E aqui ele vai abordar a questão do juramento, relacionado também ao terceiro mandamento. E aí, como nós já vimos nas outras exposições, o Senhor parte do ensino vigente para em seguida trazer o seu ensino, corrigindo o ensino anterior. E aí nós vamos ver que no versículo 33, ele vai iniciar com aquilo que era ensinado ao povo de uma forma geral. O que o povo estava acostumado a ouvir dos líderes, dos escribas, dos fariseus, estavam acostumados. E o que é que era ensinado? Está aí no versículo 33. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Era isto que era ensinado. Ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. E aí, irmãos, diante desta frase, diante desta construção aqui, diante desta oração, alguém pode perguntar assim: o que há de errado com este ensino? O que há de errado com estas palavras? Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. O que há de errado com isto? De fato, irmãos, à primeira vista fica difícil a gente discernir o que há de errado nisso aqui. O que há de errado, o que havia de errado com aquilo que era ensinado aos antigos e ainda àquela audiência do Senhor Jesus. Mas logo nós vamos ver Jesus desmascarando as artimanhas por trás desta frase. E aí, analisando de perto o que era ensinado, nós vemos que o que eles diziam era uma espécie de resumo da lei que tratava acerca do juramento, da lei concernente ao juramento. Esta lei está registrada em 3 versículos. Nós não vamos ler esses 3 versículos, eu vou apenas mencioná-los e ler um deles. Está em Levítico, capítulo 19, versículo 12.
está em Números capítulo 30, versículo 2, e está em Deuteronômio capítulo 23, versículo 21. A lei concernente ao juramento. Lembrando, irmãos, nós precisamos expandir o nosso conhecimento, nós precisamos expandir o nosso entendimento. E quando nós falamos da lei do Senhor, nós não estamos limitando ao decálogo. Tá bom? A lei do Senhor não se limita ao decálogo, ou seja, aos 10 mandamentos, que foi entregue a Moisés no Sinai. Não. Os 10 mandamentos são um resumo da lei moral de Deus, mas a lei é muito maior do que isso. Tanto que vai existir mandamentos acerca do juramento. E aí, volto a dizer, encontramos estes em Levítico, capítulo 19, versículo 12, Números, capítulo 30, versículo 2, Deuteronômio 23, capítulo 21. E aí eu vou ler o texto que se encontra em Números. Números 30, versículo 2, diz assim: Quando o homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra. Não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. Vou repetir. Quando o homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra. Presta atenção nisso aqui. Não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. Bom, alguém pode perguntar assim: pastor, e qual a diferença deste texto para aquilo que era dito pelos antigos que Mateus registra e que Jesus fala aí no versículo 33? Qual é a diferença entre estas duas frases, entre estas duas orações? Qual é a diferença entre esses dois ensinos? A diferença, irmãos, como eu falei, não é perceptível no primeiro momento. Mas nós vamos ver, segundo estudiosos, a diferença entre essas duas realidades se encontra na ênfase que era dada a este ato do juramento. A ênfase é alterada. No mandamento do Senhor, tal qual a vontade do Senhor, a ênfase dos mandamentos era a veracidade. Você tem que ser verdadeiro. Ou seja, uma pessoa deve ser verdadeira ao solenizar a sua promessa com o juramento. A ênfase era na verdade. Perceba aqui, e eu destaquei e volto a destacar, no texto que nós lemos, Números 30, 22, diz assim: não violará a sua palavra. Não violará a sua palavra. Volto a dizer, a ênfase do mandamento era na veracidade. Uma pessoa deveria ser verdadeira ao solenizar sua promessa com juramento. Sendo assim, a intenção deste indivíduo devia ser sincera e devia ser fiel no cumprimento do voto. A ênfase, portanto, é interna. A ênfase é a veracidade no coração ou no íntimo. A ênfase é a uma total ausência de falsidade e engano. A ênfase do mandamento é esta, na veracidade, interno, veracidade no coração, no íntimo, uma total ausência de falsidade e de engano. O indivíduo dá a palavra e ele internamente sabe que vai cumprir. Esta era a ênfase. E isso está de acordo com o que está escrito lá em Provérbios. Provérbios 8, 7 vai dizer assim: porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. A ênfase do mandamento do Senhor, a ênfase da lei, a verdade, a veracidade, esta no íntimo, para que o indivíduo já esteja plenamente convicto de que aquilo que ele falou, daquilo que ele jurou, ele vai de fato cumprir. Ele não vai violar a sua palavra. Bom, e qual a diferença aqui em relação ao que era dito aos antigos? A diferença é que, ao contrário da ênfase na sinceridade e na veracidade trazida pelo mandamento, os escribas e fariseus tinham posto a ênfase no Senhor. Eles mudaram a ênfase do mandamento. Tiraram da verdade pela verdade, e somente a verdade, e colocaram a ênfase no Senhor. Bom, pastor,
E qual o problema? Qual o problema de mudar a ênfase e colocar no Senhor? Primeiro, há problema no simples fato de mudar-se a ênfase de algo que Deus havia dito. Se Deus havia dito daquela forma, a gente deve seguir naquela forma. Nós não somos autorizados a tornar a palavra ainda mais santa, se assim é possível fazer. Nós não podemos, mesmo que colocando e apontando para Deus, exagerar algumas coisas. Por exemplo, muitas igrejas se perdem nos seus usos e costumes. Por quê? Porque elas colocam um peso na palavra de Deus que a palavra em si não traz. E aí eu tenho vários exemplos aqui para dar. A palavra do Senhor proíbe o quê? Em relação à bebida. Embriagar-se. É o que está proibido, não é? Embriagar-se. Mas alguém pode dizer assim, Deus proíbe em sua palavra o crente olhar para a bebida. Pode parecer piedoso, mas está errado. Porque vai de encontro à palavra do Senhor. Então nós não podemos nem para tornar a palavra ainda mais digna de aceitação, se é que é possível um ser humano fazer isso, pegar o mandamento e mudar a sua ênfase. Nós não podemos. Isso, inclusive, foi um problema que Eva teve lá no Éden, quando ela disse que Deus havia dito que não poderia nem olhar para o fruto da árvore. Deus não disse isso. Deus não disse, ela disse à serpente que Deus havia dito que ela não podia nem olhar para o fruto da árvore. E Deus não disse isso. Deus disse que ela não poderia comer. Deus não disse, não olhe. E qual o problema disso, irmãos? O problema é que nosso coração, tirando o de Eva, que naquele momento ainda era puro, mas o nosso coração caído é desafiado por aquilo que é proibido, por aquilo que é difícil, por aquilo que é nos imposto como uma barreira. Então, se eu crio barreiras para a palavra de Deus, eu posso ser desafiado a tentar quebrar. Então, por isso que a palavra deve ser tal qual o Senhor disse. Então, eles já estão errados já em mudar a ênfase, porque ninguém está autorizado a fazer isso. Nem que seja para convencer o outro do seu pecado. Eu não posso mudar a ênfase e dizer, olha, Deus não quer nem que você olhe para uma garrafa de bebida. A Bíblia não diz isso. Digo que a palavra fala e deixa o Espírito Santo aplicar ao coração. Mas continuando, além desta realidade deles mudarem a ênfase, e o problema já está no simples fato de mudar a ênfase, o problema também era a consequência disso. Porque mudando a ênfase do mandamento para o Senhor e não para a verdade pela verdade, qualquer voto que tivesse sido feito, desde que não tivesse sido feito no nome do Senhor, poderia ser quebrado. Entenderam? Se a ênfase passou a ser o nome do Senhor e não a verdade pela verdade, eu poderia fazer votos e não mencionar o Senhor. E aí facilmente eu poderia quebrar. E estaria, entre aspas, cumprindo a lei. Por quê? Porque eu não mencionei o nome do Senhor. Mas o mandamento, tal qual foi dado por Deus, dizia, você não pode violar a sua palavra. A veracidade, a ênfase na palavra é a veracidade. Eu devo sustentar a palavra, independente de ter invocado ou não o nome do Senhor. Percebe, irmãos? A ênfase, essa mudança de ênfase da verdade para o Senhor, poderia até parecer piedosa, mas abria brechas perigosas no que tange o exercício da sinceridade. O indivíduo dava a palavra e dizia, bom, se eu não falei em nome do Senhor, não há nenhum problema em quebrá-la. Já o mandamento dizia, quando você falar algo, você deve obedecer. Quando você falar algo, pelo simples fato de falar, você deve cumprir. Comentando então esse texto, William Hendricks vai dizer o seguinte, no pensamento dos escribas e fariseus e seus precursores, um voto jurado ao Senhor devia ser guardado. Ao contrário, um voto em conexão geral com o qual não se menciona expressamente o nome do Senhor era considerado de só menos importância. Não era necessário cumpri-lo tão conscienciosamente. Veja, no pensamento deles,
um voto jurado ao Senhor, mencionou o Senhor, deve ser guardado. Agora, um voto em conexão que não menciona expressamente o nome do Senhor, poderia ser facilmente quebrado. É como a gente, quando era criança, não sei vocês aqui, mas, ou aqueles que já são da tradição evangélica, mas era comum, na minha infância, a gente falar alguma coisa e dar a palavra, empenhar a palavra, e a outra pessoa queria realmente saber se aquilo era sério. Então eu dizia assim, olha, vamos jogar videogame na locadora, eu pago a hora. Tu paga a hora mesmo? Pago a hora. Bora jogar, estou te convidando para jogar. Juro em Deus. Aí eu devia dizer assim, juro. Aí eu dizia, aí tá certo. Eu posso confiar, porque ele jurou em Deus. Se um indivíduo disser assim, vamos jogar na locadora, eu pago a hora. Juro em Deus? Não, juro não. Ah, então não vou não, porque é mentira tua. Era mais ou menos isso aqui que os fariseus e escribas faziam. Mudaram a ênfase do mandamento da verdade para o Senhor, e quando falavam o nome do Senhor, tinham que obedecer. Mas quando não falavam, poderia facilmente ser quebrado. Vamos jogar lá na locadora, eu pago a hora. Não falei o nome do Senhor, de repente eu posso dizer, olha, eu estava brincando contigo, eu não vou não te levar não. Era isso que acontecia. Então, irmãos, perceba que mudando a ênfase do mandamento, se a afirmação feita fosse mentirosa, se a promessa feita fosse sem a intenção de cumpri-la, isso não teria sido tão ruim, desde que não jurasse em nome do Senhor. Então o indivíduo já fazia uma promessa e já no coração sabia, eu não vou cumprir. Ele fazia um voto e dizia, eu não vou obedecer a este voto. E se ele não mencionasse o nome do Senhor, não era tão ruim, porque ele não mencionou o nome do Senhor. Aí Jesus proíbe isso. Jesus desmascara a hipocrisia e vai mostrar que a ênfase deve estar na verdade. Na verdade. E que esta por si só deve trazer peso às nossas palavras. O compromisso, portanto, do cidadão do reino deve ser com a verdade, independente se ele invoca ou não o nome do Senhor. A minha palavra, a sua palavra deve ser de confiança, digna de confiança, independente se você jura ou não por Deus. Pelo simples fato de você ser cidadão do reino, você deve ter a sua palavra, uma palavra valorizada e realmente aceita com total confiança. Não era isso aqui que os escribas e fariseus dos dias de Jesus entendiam. Eles burlavam a lei e Jesus está começando a desmascarar esta realidade. Sendo assim, Jesus vai trazer então o seu ensino. Veja aí os versículos 34 a 36, peço que só os irmãos, por favor, leiam. Muito bem, até o 36. Antes de continuarmos, essa ideia de juro em Deus, alguém já vivenciou isso? É comum? Era comum no passado? Pronto, bom. Achei que tivesse falado algo que ninguém tinha compreendido. Vamos lá. Então, irmãos, nós estamos aqui acompanhando o Senhor proferindo o Sermão do Monte, e aí, como nós temos sempre dito, ele está com o seu ensino contrapondo o que era dito pelos escribas e fariseus. Esses traziam um ensino deturpado, esses traziam um ensino superficial da lei, que de alguma forma lhes favorecia. E aí Jesus combate esta realidade, Jesus traz o espírito da lei, o real sentido dos mandamentos. E aí nesse momento aqui, Jesus está trazendo a quarta antítese. Ele vai abordar 6, como nós veremos. E aí nós já vimos que no primeiro momento, Jesus mostrou o ensino vigente, algo superficial, que é por um caminho totalmente contrário ao espírito do mandamento, e que por causa disso mesmo facilitava a quebra do mandamento. E o indivíduo quebrava o mandamento e não se sentia culpado, e nem as pessoas o tinham como culpado. E aí Jesus então condena esta prática, ele vai denunciar o modus operandi dos escribas e fariseus
daqueles que estavam tentando burlar a lei. Então Jesus começa agora a desmascará-los. Perceba então que a partir do versículo 34, Jesus vai dizer de forma enfática: eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. O quê? Que ninguém deveria jurar pelo céu, ninguém deveria jurar pela terra, ninguém deveria jurar por Jerusalém, ninguém deveria jurar pela própria cabeça. Perceba, ninguém deveria jurar pelo céu, pela terra, por Jerusalém ou pela própria cabeça. E alguém pode perguntar assim: e por que Jesus falou estas coisas? E por que Jesus citou esses 4 elementos? Citou a esmo? Ele poderia ter citado outras coisas? Não. Ele citou de propósito, de forma proposital. Por quê, irmãos? Porque, como já vimos, os juramentos pararam a ser feitos em nome do Senhor. Pararam a ser feitos em nome do Senhor, para que não houvesse obrigação de cumpri-los. Eles já burlaram, mudaram a ênfase, e aí, para não haver uma obrigação de cumpri-los, eles pararam de jurar em nome do Senhor. Porém, em sua esperteza, para dar peso à palavra deles, e assim para impressionar a audiência que ouvia, aquele a quem era feito o juramento, os juramentos começaram então a ser feitos pelos elementos citados por Jesus. Eles não juravam em nome do Senhor, mas para trazer um peso e impressionar a audiência, eles começaram então a jurar por estas coisas aqui que Jesus vai listar ou já listou. Portanto, abria-se um novo caminho para o não cumprimento do voto, uma vez que o nome do Senhor não havia sido mencionado. Os rabinos, alguém já disse, jeitosamente, usavam juramentos para esconder seus falsos ensinos e sua falsa moralidade. Então, eles usavam estes juramentos para esconder os falsos ensinos e a falsa moralidade, para revestir-se de piedade, com palavras bonitas, com ênfase em algumas questões, trazendo peso às suas palavras, para que as pessoas pudessem dizer assim: olha como eles são piedosos, olha como eles são comprometidos com a verdade de Deus. Mas aí Jesus vai corrigir esta prática, Jesus vai denunciar esta prática maligna e abjeta. Ele vai mostrar que as distinções minuciosas e sutis, por meio das quais os rabinos classificavam juramentos, estavam completamente destituídos de razão. Primeiro lugar, porque Deus sonda os corações. E como nós vimos, a ênfase da lei estava no coração. Então, em primeiro lugar, estava completamente destituído de razão, porque Deus é aquele que sonda os corações. E Ele vai, de fato, ver e perceber e entender se o indivíduo está sendo verdadeiro no coração. Mas também estavam destituídos de razão, porque quando alguém usava esses elementos em substituição do nome do Senhor, para não ter a obrigação de cumprir o mandamento, porque ele não falou no nome do Senhor, mas falava em céu, terra, Jerusalém e a própria cabeça, eles estavam jurando pelo Senhor. É isso que Jesus vai dizer. E por quê? Porque o próprio Jesus vai apontar a razão. Perceba, versículo 34. De modo algum jureis pelo céu. Por que não? Ele vai dizer a razão. O céu é o quê? O céu é o quê, irmãos? Muito bem. Nem pela terra, porque a terra é o quê? Isso está lá em Isaías 66:1. A terra é o estrado dos seus pés, ou seja, a terra é o lugar onde Deus, metaforicamente, simbolicamente, repousa os seus pés. Seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel, como nós cantamos aquela canção. Então ele está assentado no trono celestial, seus pés repousam no estrado, e a terra é o estrado dos seus pés, conforme Isaías, capítulo 66, versículo 1, obviamente uma linguagem antropomórfica, né? Porque Deus não tem pé, enfim. Mas vamos lá. Não deve jurar também por Jerusalém, versículo 35. Por quê? Jerusalém é o quê? Isso está lá no Salmo 48:3. Então, segundo o entendimento do Senhor Jesus, o homem que pronunciava tal juramento estava invocando Deus, exatamente como eles não queriam fazer para não se comprometerem com a ter que cumprir
aquilo que eles haviam proferido ou jurado. Jesus está dizendo, olha, vocês estão tentando burlar a lei, vocês estão tentando de alguma forma maquiar a realidade, vocês não dizem o nome do Senhor, mas para impressionar a audiência de vocês, vocês dão peso à palavra falando sobre céu, sobre terra, sobre Jerusalém. Olha, o céu está ao trono de Deus, a terra é a estrada dos seus pés, Jerusalém é a cidade do grande rei. Vocês estão jurando em nome do Senhor, vocês estão se condenando ainda mais. Ainda mais. É como aquele indivíduo que diz assim, esse dinheiro aqui, eu posso fazer o que eu quero com ele, porque não é dízimo. Então, o dízimo eu devo que devolver, mas o restante eu posso fazer o que eu quero com ele, porque não é dízimo, não é do Senhor. Então, eu posso fazer o que quero. Então, o mesmo dinheiro, ou a mesma renda que devolve o dízimo, por vezes pode ser a mesma renda que compra coisas ilícitas para você mesmo. Mas veja, não é o dízimo, não é dinheiro do Senhor. Peraí, mas tudo é do Senhor. Nós devolvemos a 10ª porque Deus estabelece a 10ª, mas tudo é do Senhor. E eu devo usar todos os meus bens para a glória de Deus, como mordomo de Deus, como bom mordomo do Senhor. Então não posso fazer essa distinção. Isso aqui é sagrado, mas isso aqui eu posso fazer como eu quero fazer. Não, domingo de ceia é sagrado. Então domingo de ceia eu vou acordar e eu vou evitar ter qualquer estresse com o meu marido. Eu vou ter qualquer estresse, evitar qualquer estresse com a minha esposa. Eu vou evitar ter qualquer estresse com os meus filhos. Porque domingo de ceia é sagrado. Eu não posso falar coisas, reclamar com meu filho, porque é domingo de ceia. Então eu acordo numa postura totalmente zen. Eu vejo as coisas acontecendo, mas é domingo de ceia, então eu fico ali pensando, é domingo de ceia, eu tenho que estar plenamente calmo, porque é domingo de ceia. Mas quem disse que somente o domingo de ceia a gente deve ter essa postura? E quem disse também que repreender um filho é algo carnal? Provérbios fala sobre você não retirar a vara. É espiritual você repreender o seu filho, desde que ele esteja passivo de repreensão e você repreenda tal qual a medida que a sua atitude pede. Então nós não podemos ter essas distinções em nossas vidas. Era isso que estava sendo feito. Eles diziam, não vou jurar por Deus, mas para impressionar a audiência, eu vou jurar pelo céu, vou jurar pela terra, por Jerusalém. E aí Jesus diz, olha, vocês estão jurando por Deus. E vocês estão se condenando ainda mais. E vocês, audiência que estão me ouvindo, não façam isso. Não sigam este exemplo. Não jure pelo céu, não jure pela terra, não jure por Jerusalém. Alguém pode dizer assim, pastor, eu entendi em relação a Deus. Mas e o versículo 36? Não jures pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Qual a relação disso com Deus? Jerusalém dá para entender, a terra dá para entender, o céu dá para entender, mas jurar pela cabeça, qual a relação com Deus em relação a isso? E aí nós vamos ver Jesus dizendo, ninguém pode tornar um cabelo branco ou preto. Alguém já disse. Jesus indica que ninguém pode mudar a cor intrínseca do seu cabelo. É Deus, tão somente Ele, quem determina se em dado momento um cabelo fica branco ou preto. Deus está determinando que os meus comecem a ficar brancos. Já tem aqui já uns brancos, Ele está determinando. Louvado seja Deus por isso. Visto que esta é a realidade, o juramento pela cabeça de alguém é ainda jurar por Deus. E é tão obrigatório como qualquer outro tipo de juramento. Por quê, irmãos? Porque a nossa vida, a nossa existência, e aqui manifestada entre um cabelo tornar-se branco ou preto, ou seja, os dias vão passando, os anos vão passando, isso é ação divina. Logo, ninguém pode jurar também por isso. Jesus, então, está trazendo esse entendimento. Assim, ele está proibindo este tipo de prática, mostrando que aqueles que assim agiam estavam jurando pelo Senhor, algo que eles queriam evitar em sua conduta duvidosa. Eles queriam evitar jurar pelo Senhor, para não se comprometer com a palavra. Aí começaram a criar um jeitinho. Mas Jesus diz, tolos. Ele não diz isso aqui. Mas em outras palavras, vocês estão jurando por Deus. Vocês estão se condenando ainda mais. E vocês, ouvintes do Sermão do Monte,
a audiência de Jesus. Não façam isso. Não imitem os escribas, não imitem os fariseus. E aí, para as nossas vidas, não vamos tentar dar um jeitinho, achando que Deus vai ficar impressionado, ou quem sabe não vai perceber quando nós tentamos de alguma forma trazer uma adaptação da lei ou da vontade de Deus, para de alguma forma estarmos com a nossa consciência tranquila, ao mesmo tempo que Deus está nos reprovando. Quer ver um exemplo? Dízimos e ofertas. Eu nunca falo em dízimos e ofertas, mas vou falar agora. Vamos lá. A Bíblia fala sobre isso, dízimos e ofertas. A diferença básica é dízimo, 10ª parte. Oferta, livre. Tem indivíduos que fazem assim. Eu não dou o dízimo, eu só dou oferta. E a postura e o entendimento de quem faz isso algumas vezes é: bom, pelo menos eu estou cumprindo a vontade de Deus. Mas será que está? Perceba que quando Deus fala lá em Malaquias, nós trabalhamos esse texto, quando nós expomos Malaquias, Deus fala que o povo estava roubando a ele em quê? No tocante aos. Vamos lá, irmãos? Aos dízimos e ofertas. Então, para Deus, é importante os dízimos e as ofertas. E aí nós vimos na ocasião que Deus não fazia isso pelo dízimo, pela oferta, mas porque a não entrega dos dízimos e ofertas estava atrapalhando o culto. Deus se preocupa com o culto. Da mesma forma, irmãos, na nossa realidade, no nosso contexto, dei essa aula quarta-feira para a turma de discipulado, quando não é entregue, quando não é devolvido os dízimos e ofertas, isso pode gerar problema também na dinâmica da igreja. E pode vir atrapalhar o culto. Como assim? Estamos aqui com energia, estamos aqui com os elementos da ceia. Você está com sede? Eu estou. Água. Você sujou a mão, as mães aí, de repente, tem que fazer um leite aí para a criança, sujou a mão, eita, eu tenho que lavar a minha mão. Água. Eita, eu tenho que secar a minha mão, não vou secar na minha roupa. Papel toalha. Tudo isso, irmãos, não cai do céu. Até brinquei na turma de discipulado, né? Quando chegar a conta, ninguém chega assim e diz assim, vai na CELP e diz assim, olha CELP, quem sustenta a igreja é Deus. Está aí a conta. Não, dentro dessa realidade, a gente tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, atrapalha o culto também hoje. Pode vir a atrapalhar. Só que alguns indivíduos, e eu espero que isso não ocorra aqui, e eu falo isso com todo o coração e realmente sem saber, porque eu nunca, tanto aqui quanto na outra igreja que eu passei, eu nunca fui aquele dizer assim, e aí fulano? E aí quem dá? E aí quem não dá? Eu prefiro nem saber. A gente tem no final do mês o relatório. Entrou X, saiu Y e ficou o saldo de tanto. Louvado seja Deus por isso. Nós oramos aqui no conselho com o tesoureiro. Mas, nome, lista, quem é, quem não é, pode ter certeza, eu não vou procurar saber. E nunca vou falar com você pessoalmente. Nunca. Até porque eu não sei se você faz isso ou não. Mas tem indivíduos que não dão o dízimo e dão a oferta. Por quê? Para de alguma forma dizer assim, bom, eu não estou de todo errado. Serve muitas vezes como desencargo de consciência. Eu não dou o dízimo, eu dou a oferta. Mas a Bíblia fala sobre dízimos e ofertas. Então, irmãos, nós não podemos, de alguma forma, tentar administrar conforme nossa própria vontade, mas devemos obedecer à vontade do Senhor. Eles não juravam por Deus, para não se comprometerem, mas mudavam isso. Vamos jurar pelo céu, pela terra, e Jesus disse, vocês estão jurando por Deus da mesma forma. Jesus condena essa realidade. Mas, em último lugar, irmãos, Jesus vai agora trazer um exemplo prático. Então, como é que deve ser, então, a postura do cidadão do reino? Como deve ser? Versículo 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Muito bem, estamos acompanhando aqui o Senhor proferindo o sermão no monte.
ele continua com o seu ensino a contrapor o que era dito pelos escribas e fariseus, um ensino superficial da lei, como nós já estamos aqui enfatizando. Jesus combate esta realidade, ele traz o espírito da lei, o real sentido dos mandamentos. Nesse momento, a quarta antítese é abordada por ele, ele vai trazer as questões dos juramentos. E aí nós vimos que ele trouxe o ensino vigente até aquele momento, algo superficial, que ia por um caminho totalmente contrário ao espírito do mandamento. Vimos que Jesus condena esta prática, mostrando em seu ensino que o juramento deveria ser evitado, tal qual eles faziam. O juramento, tal qual eles faziam, deveria ser evitado. Agora, nós vamos ver Jesus trazendo um exemplo prático, de forma clara, mostrando como deve ser a atitude do cidadão do reino, mostrando como deve ser a praxis do cidadão do reino quanto à questão do juramento. Jesus mostra que estes devem ser evitados. Estes devem ser evitados. E que a palavra dos membros do seu povo, por si só, deve ser digna de confiança. Ele vai mostrar que os juramentos devem ser evitados. Tá? E que a palavra dos membros do seu povo, por si só, deve ser digna de confiança. Antes da gente aqui tratar do versículo 37, é importante, irmão, a gente entender que, embora a gente tenha acabado de dizer que Jesus mostra que os juramentos devem ser evitados, Jesus não está aqui proibindo o ato de jurar. Ou seja, é proibido jurar, jurar é pecado. Ele não está dizendo isso. O juramento deve ser evitado, mas há ocasiões que o juramento é permitido. E mais do que permitido, o juramento deve ser feito. Tá? Então, o juramento, de forma irrefletida, o juramento numa conversa cotidiana, deve ser evitado. Agora, há ocasiões em que o juramento deve ser feito e ele realmente é solicitado. Então, perceba, Jesus não está proibindo um servo do Senhor jurar de qualquer forma. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está proibindo os juramentos feitos, por exemplo, nos tribunais, nem aqueles que nós invocamos a Deus solenemente. Ele não está proibindo isso. O nome de Deus deve sim ser trazido à tona para substanciar uma importante afirmação de promessa. Sim, juramento perante o Senhor. Exemplo, fazemos isso no casamento, diante de Deus. Juramos estar juntos até que a morte nos separe. Nós fazemos isso em nosso batismo. Nós somos inquiridos e nós respondemos, jurando perante Deus e as testemunhas, que seremos fiéis, que sustentaremos a igreja moralmente e espiritualmente, e também financeiramente. Nós juramos quando somos empossados, ordenados em um cargo, em um ofício na igreja. Nós juramos. Então, nesse sentido, é correto jurar. Tanto que a nossa confissão de fé de Westminster vai trazer um capítulo falando sobre os votos, sobre o juramento. Sim, é correto, não há nenhum problema. Jesus não está proibindo este tipo de juramento solene, em ocasiões em que pedem isso, em que a invocação do nome do Senhor de forma solene é importante para substanciar a nossa afirmação, a nossa promessa e o nosso compromisso. Jesus não está proibindo isso. Até porque, irmãos, nós vamos ver na Bíblia vários exemplos de pessoas que juraram. Juraram. Por exemplo, Gênesis 24, 3 e 9. Abraão fez jurar o seu servo de que esse servo não iria tomar mulher para Isaac das mulheres cananitas. Nós vamos ter outros personagens no Antigo Testamento jurando em um dado momento. Nós vamos ter Isaac jurando, nós vamos ter Jacó jurando, nós vamos ter José jurando, nós vamos ter os filhos de Israel jurando lá em Juízes, capítulo 21, versículo 5, um juramento que todo Israel iria comparecer perante o Senhor. Eles juraram ao Senhor que iriam comparecer diante do Senhor. E nós vamos ter o próprio Deus jurando. O próprio Deus jurando. Salmo 132, 11. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Deus jurou.
Temos outros textos de Deus também jurando. Por exemplo, nós vimos isso recentemente na quinta-feira, quando tratamos do ofício sacerdotal de Cristo. O Senhor jurou que Jesus seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem. Então, irmãos, não há nada neste texto aqui de Mateus, ou em outro texto da Escritura, que proíba o juramento, tal qual deve ser feito. Tá? Pastor, nós juramos, e agora eu fui ordenado diácono, eu fui presbítero, ordenado presbítero, e agora eu fiz o juramento, está errado. Eu me formei no seminário, eu fiz juramento, está errado. Não, não está errado, porque o juramento, nessas ocasiões, em certas ocasiões, é necessário e é bem-vindo. Comentando sobre isso, o comentarista disse o seguinte: neste mundo de desonestidade e decepção, o juramento, em certas ocasiões, é necessário para imprimir solenidade e garantia de confiabilidade a uma afirmação ou promessa importante. Então, nesse mundo de desonestidade e decepção, em algumas ocasiões, o juramento é necessário para imprimir garantia e confiabilidade a uma afirmação ou promessa importante. Aí nós já citamos: casamento, formatura, ordenação, enfim. Então veja, Jesus não está condenando o juramento de forma irrestrita. E o que é que ele está condenando aqui, irmãos? Ele está condenando um juramento improcedente, profano, desnecessário e com frequência hipócrita, usado para impressionar e para condimentar a conversação diária. Ele está condenando o juramento improcedente, profano, desnecessário e com frequência hipócrita, para impressionar e condimentar a conversação diária. É isso que ele está condenando. E aí, contra este mal, o que é que Jesus recomenda? Versículo 37. A veracidade singela. A veracidade singela, tanto de palavra como de atos. Versículo 37. Na conversação diária, no dia a dia, o cidadão do reino deve ser plenamente confiável, de modo que não precise jurar para que sua palavra seja levada em conta. Conversas cotidianas, no dia a dia, a palavra do crente deve ser confiável. Ele não precisa jurar, ele não precisa invocar o nome do Senhor, ele não precisa fazer algo solene para dizer assim: eu vou na tua casa hoje à noite fazer a visita. Eu vou te pagar dia 10 aquele dinheiro. Não precisa dizer assim: eu vou te pagar e eu tomo o nome do Senhor por testemunha que eu vou pagar você dia 10. Não precisa fazer isso. Eu não preciso dizer para a minha noiva: olha, minha noiva, eu vou casar com você. Nós já estamos há 2 anos, mas eu vou casar com você. Eu tomo o nome do Deus de Israel como testemunha no céu e na terra, sobre os anjos e sobre as potestades, que eu vou casar com você. Não precisa fazer isso. Na conversação diária, no nosso dia a dia, a nossa palavra deve bastar, como servos de Deus. Aí é por isso que ele vai dizer: seja a tua palavra o quê? Sim, sim. E quando quiser negar alguma coisa, não, não. Não pode ter 2 conversas. Ah, rapaz, fulano tem 2 conversas. Ninguém pode confiar no que ele diz. É triste isso, né? Quando acontece. E quando acontece com um crente é pior ainda. Você não sabe se ele está falando a verdade, se ele está brincando, você não sabe, você não consegue perceber, discernir. A pessoa não traz essa confiabilidade. E aí Jesus vai dizer que o que passar disso vem do maligno. E a pergunta é: por que vem do maligno o que passar disso? Porque, irmãos, quem precisa incrementar a sua palavra cotidiana com o juramento é porque já caiu em descrédito. Se eu preciso sempre ficar jurando, tomando o nome do Senhor, empenhando o nome de Deus como garantia de que eu vou fazer algo simples em minha vida, é porque eu já caí em descrédito. E se eu caí em descrédito, é porque eu andei em falsidade e mentira. E aí eu perdi a credibilidade. Assim, se eu andei em falsidade e mentira, eu estou andando segundo quem? Segundo o criador da falsidade e segundo o pai da mentira, ou seja, o diabo. Por isso que o que passar disso vem do maligno, porque eu vou estar me identificando com o diabo.
criador da falsidade e pai da mentira. Mas se eu disser sim é sim, não, não, garanto a palavra, sustento a palavra, eu me identifico com quem? Com o Senhor, que é dono de toda a verdade. Como alguém já disse, toda a verdade é a verdade de Deus. Portanto, irmãos, é necessário que a verdade reine de forma suprema em nosso coração, no coração dos cidadãos do reino, e que esta verdade seja vista em nossas palavras. Digno de confiança. Foi fulano que falou, então é verdade. Ele disse que ia fazer isso, pode esperar, ele vai fazer. Ah, ele disse que não ia fazer, então pode esperar. Ele disse que não foi ele que fez, todos os indícios apontam para ele, mas ele disse a você que não foi ele que fez, então olha, é verdade, porque ali é crente. A palavra dele é a palavra de crente, sim, sim, não, não, tal qual Jesus ensina. Concluindo, irmãos, nós vimos a maneira profunda como Jesus aqui interpreta os mandamentos do Senhor. Nós vimos ele contrapondo a interpretação superficial dos escribas e fariseus e apresentando exemplos práticos para que nós saibamos obedecer à vontade de Deus em nosso dia a dia. São exemplos práticos. Perceba que ele não está falando coisas difíceis, que ele não está falando coisas distantes da nossa realidade. Em todo momento nós temos a oportunidade de sermos verdadeiros ou de faltar com a verdade. Então ele está trazendo exemplos práticos. E aí, diante disso, eu quero trazer algumas aplicações. Primeira delas, não adianta, irmãos, lançarmos mão de meias obediências. Jeitinhos, não adianta. No cumprimento da vontade do Senhor, não adianta. Na vontade de Deus, ou nós obedecemos de acordo com o que está revelado, ou não estamos obedecendo. Não existe meia obediência. Ou nós obedecemos como está escrito, ou nós não estamos obedecendo. Não há jeitinho. Não podemos vivenciar meias obediências. Segunda aplicação. Não apenas as nossas ações são importantes para Deus, as nossas palavras também o são. Não apenas as nossas ações, mas as nossas palavras. Então devemos viver de tal modo que as nossas palavras também estejam de acordo com a vontade de Deus. Sejamos verdadeiros. Por fim, sejamos íntegros, a tal ponto de das nossas próprias palavras já serem levadas em conta pelos outros. Que nós não precisemos incrementar o nosso discurso, mas que o nosso sim e o nosso não seja suficiente. Sejamos íntegros, a tal ponto que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não, e não precisemos lançar a mão de juramentos irrefletidos, momentos que não são bem-vindos para de alguma forma trazer peso à nossa palavra. Para concluir, eu quero citar agora a frase do J.C. Ryle. Ele vai dizer assim: devemos guardar os nossos lábios como que por um freio e exercitar uma constante vigilância sobre nossas palavras. Que os homens nos chamem de muito restritos, se assim desejarem. Que eles digam que somos por demais meticulosos, se isso lhes agrada. Não nos deixemos abalar com isto. Estamos fazendo apenas aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos manda. E sendo assim, não temos do que nos envergonhar. Deixa quem quiser nos chamar de restritos ou de por demais meticulosos. Não importa. Não vamos nos abalar por isso. Estamos fazendo apenas aquilo que o Senhor Jesus nos manda. E sendo assim, não temos do que nos envergonhar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração e que com a nossa boca honremos também ao Senhor no que diz respeito à verdade. Sim, sim e não, não. E deixemos os juramentos para os momentos solenes, como nós já enfatizamos.